Olá, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Bem, nós estamos aqui, né, iniciando mais um dia nessa quarta-feira e para trazer mais um conteúdo aqui para vocês, né? Fazendo parte aqui do nosso programa Finance News. Nós estamos aqui na Semana da Economia, onde eu estou trazendo várias informações, né? Alguns conceitos, né, para poder trazer para vocês, né, o melhor conhecimento, entendimento possível nessa área aí, para que a gente consiga, né, captar aí a nossa relação com a economia, que vocês possam ter essa compreensão, essa visão, porque é o meu maior objetivo. Então, eu iniciei, né, na segunda-feira, de forma mais simples, trazendo um pouquinho da introdução ali sobre os conceitos, né, as características da economia e algumas relações, né, com a nossa vida. Ontem eu falei sobre o sistema econômico, já abrangindo um pouco mais, né, esse conhecimento e trouxe assim algumas relações, algumas comparações, né, para a gente poder entender, né, na nossa vida como é que isso funciona, para a gente, né, conseguir enxergar melhor essa movimentação, né? Então, eu falei sobre o sistema econômico, falei sobre nós, né, dentro dele, tentei trazer mais ou menos aqui uma ideia de como é que a gente pode se enxergar dentro desse funcionamento da economia, que é o sistema econômico. Então, ontem eu até comentei no final do vídeo que eu ia falar hoje aqui sobre o PIB, sobre renda per capita, né? Alguns conceitozinhos que são utilizados na economia. Mas antes de chegar lá, eu estava analisando, né, preparando mais conteúdo assim sobre economia e eu lembrei de algo muito importante que eu quero antecipar. E dentro, né, desses primeiros momentos que eu trouxe o conceito de economia, falei sobre o sistema econômico, então dentro, né, desse âmbito geral, eu preciso estar passando aqui para vocês dois conceitos muito importantes dentro da economia, que na verdade é como se a economia estivesse separada, né, em dois blocos. E quais são esses blocos? É a microeconomia, conhecida também como análise microeconômica, e a macroeconomia, que é conhecida como análise macroeconômica. Então, hoje eu vou aqui discorrer um pouquinho mais, né, sobre esses dois conceitos inseridos na economia para que vocês possam realmente, né, ter ainda mais essa visão, né, de como vocês, através desses dois blocos, podem se enxergar e compreender, né, a vida cotidiana de vocês, fazendo parte, né, de toda essa situação. Então, a microeconomia é onde nós estamos envolvidos diretamente, porque a microeconomia ela traz, né, a análise, o estudo daquilo dentro da economia que diz respeito a, podemos dizer, camadas menores, né, que seria o caso das empresas, né, firmas, instituições e famílias e indivíduos, que é o nosso caso, somos nós, né? Assim como ontem eu falei sobre o sistema econômico e trouxe aqui, né, o entendimento de que a gente seria como se fossem as células do nosso corpo. Dentro do sistema, né, no nosso organismo, existem vários órgãos e cada conjunto de órgãos formam sistemas que fazem o funcionamento do nosso corpo. Então, o sistema econômico também, onde é feito o funcionamento, né, as movimentações que refletem o funcionamento da economia. Então, dentro desse sistema, eu aqui trouxe, né, uma alusão de que nós poderíamos nos considerar as células. Então, assim, nós temos também o que poderia ser os órgãos, né? A gente poderia considerar como órgãos menores e tecidos as empresas, né? As famílias em si, como aqueles bloquinhos assim, menores, assim como os órgãos, né, maiores, as grandes empresas, aí a gente entra para o governo, enfim. Então, dentro disso, né, o sistema econômico como um todo, ele tem essa divisão, né, da economia, que é a macro e a microeconomia. E nós estamos inseridos na microeconomia. E o que é que reflete, né, digamos assim, a microeconomia? Ela possui, né, ela traz várias facetas que a gente vai compreendendo dentro de tudo que diz respeito ao comportamento, né? E ao mesmo tempo as interações entre os indivíduos e o mercado, entre as empresas, né, entre si, da empresa para com o indivíduo também, para a sociedade.
Então, essas interações um com o outro, né, e vice-versa, elas vão formando, né, os pilares da microeconomia. Então, eu vou estar discorrendo, né, sobre esses pilares, como algumas teorias, né, a teoria da firma, a teoria do consumidor, sobre os valores, né, dentro da economia, o que é que representa os valores na economia. E nisso tudo, né, o que é que reflete em relação a preço, a famosa lei da oferta e da demanda, que é muito conhecida também, que está dentro, né, é o principal pilar da microeconomia, esse, do, a lei da oferta e da demanda. Então, eu vou estar trazendo, né, de forma mais detalhada para que vocês compreendam. Mas tudo isso, né, esses pilares que eu trouxe aqui, resumidamente, que formam a microeconomia, ela reflete, né, mais o nosso comportamento, o comportamento das empresas, né, e toda essa influência que nós acabamos gerando na economia. Enquanto que a macroeconomia, que é a análise macroeconômica, ela já podemos considerar como bloco maior, ela já faz uma análise do grupo como um todo, digamos assim. Né? E como é isso? No caso, o exemplo aqui dos indicadores econômicos, como o PIB, né? Existem alguns indicadores, mas tem o PIB, tem o IPCA, tem a renda per capita. São indicadores que refletem, né, informações referentes a resultados. E de onde vêm esses resultados? Daquele conjunto, né, daquele grupo. Pode ser um país, pode ser, né, uma região específica, um estado, um município, mas aonde a análise é feita baseado no todo. Eles fazem ali aquela análise como, por exemplo, o produto interno bruto, que é o PIB, ele reflete ali, né, baseado nas informações relacionadas àquele grupo ali, né, de, de indivíduos, né, e empresas, e aquele comportamento ali, aquela situação ali vai gerar um resultado. E esse resultado, né, relacionado à produção, relacionado, né, ao consumo, que vai estar dando essa informação, né, fornecendo essa informação para chegar ao cálculo do PIB, é que vai estar sendo utilizado. Então, de toda forma, né, por que que existe? Poderíamos perguntar por que que existe essa divisão, né? Porque a economia ela é uma só, mas por que que existe essa divisão? Por quê? Porque nos estudos, né, das teorias econômicas, foi se observando que existe esse chamado, como eu falei, comportamento. Nós, indivíduos, né, como seres humanos, nós temos o nosso comportamento em relação à nossa vida emocional, em relação à nossa vida sentimental, à família e várias áreas da nossa vida, inclusive na vida financeira. E esse comportamento ele reflete, né, de um para o outro. No caso, digamos assim, né, falando da família, a gente pode trazer aqui o exemplo da família que é um conglomerado bem menor. O comportamento de cada um interfere no outro. E aí a relação, né, o relacionamento, a interação entre os membros da família é que vai ali formando ali o cotidiano deles. Então, a mesma coisa a gente tem nossa relação uns com os outros, né? Pode ser uma relação mais individual, posso ter uma relação com alguém que é autônomo e assim, né, adquirir produtos, adquirir serviço, ou pequenas empresas, grandes empresas, né, nossas relações com o governo, que é no dia a dia, através dos impostos, através, né, do que a gente está ali inserido quando a gente envolve questões governamentais, né, os órgãos e tudo que a gente utiliza de serviço. Então, essas interações formam a economia como um todo, porém, o comportamento, né, de cada um vai refletir em determinadas situações, digamos assim. Então, a análise microeconômica, como eu acabei de falar, ela vai trazer, né, o estudo de algo assim mais específico, né, de algo assim mais detalhado, enquanto que a macroeconomia ela já abrange já como uma amplitude maior. Então, ela já vai trazer uma informação do grupo, não, né, daquela empresa específica ou de algo assim mais detalhado. Ela já vai trazer como um todo. Então, por isso que os índices econômicos, por exemplo, eles são avaliados e são calculados e oferecidos, né, como resultado em porcentagem, porque é aquela porcentagem do todo. Né? O PIB do Brasil está lá em 2, não sei quanto por cento, digamos assim. Então, a gente tem aquela informação ali, né, de que o PIB chegou àquele patamar ali, porque depois do cálculo, eles analisaram,
né, um todo, fizeram os parâmetros, que eu vou estar explicando depois, né, porque senão vai alongando demais o vídeo. Então, hoje, eu estou aqui trazendo para vocês essa parametrização, para que vocês possam entender. E o que eu quero aqui trazer, né, para finalizar essa reflexão de hoje sobre a macro e a microeconomia, é mais uma vez trazendo para as nossas vidas, mais uma vez relacionando a gente como indivíduo dentro desse contexto, é que por mais que a gente esteja inserido diretamente na microeconomia, né, que vai estar trazendo assim uma análise mais detalhada de fatores específicos, que são o caso dos indivíduos, das famílias, das empresas, instituições, é, é uma situação onde a macroeconomia em si, né, ela também reflete na nossa vida, assim como a gente também reflete nela. Essa divisão é para ter, digamos assim, né, como se fosse assim, uma forma de estar, né, detalhando um pouco mais, de estar realmente, né, formando a economia em blocos para que, né, esses estudos sejam feitos, para que, né, essas análises realmente venham estar sendo mais profundamente acompanhadas, porém, não deixa de ser um todo, né, como a economia, não deixa de ser o sistema econômico em si. Porém, existe essa importância, né, da gente compreender essa diferença entre a macro e a microeconomia, e assim a gente pode entender, inclusive, qual é a nossa relação em relação à microeconomia, né, e isso vai, como reflete mais o nosso comportamento. Então, como eu sempre fui mais assim vidrada na microeconomia durante todo o meu processo de estudo dentro do curso, então isso me fez realmente refletir mais sobre o indivíduo, sobre o ser humano em si, né? Então, hoje, como educadora financeira, por exemplo, eu tenho buscado trabalhar essa análise em relação ao comportamento humano dentro da economia. Esse é o meu objetivo principal. Mas tudo está relacionado, porque o nosso comportamento, ele é analisado diante, né, não só na interação entre pessoas, mas quando envolve empresa, né, com a nossa relação, com relação às empresas, com a nossa relação, com relação ao mercado em geral, e com a nossa relação, né, com o nosso município, com o estado, né, no qual a gente mora, ou que a gente pertence no país que nós estamos. Então, para a gente entender essas relações, a macro e microeconomia elas se tornam importantes nesse sentido. E é por isso que eu vou, né, a partir de amanhã, estar discorrendo aqui sobre a macroeconomia especificamente. Vou trazer alguns índices econômicos para explicar, né, como funciona, para poder vocês entenderem, né, que dentro desse âmbito, por que essa macroeconomia, né, ela está numa visão geral, né, como se ela estivesse mais acima e já visualizando como um todo. Enquanto que a microeconomia é como se ela colocasse ali um microscópio que estivesse, né, analisando assim de forma mais detalhada aquilo que reflete o comportamento, aquilo que reflete, né, a interação específica, né, entre entre as partes menores da economia, digamos assim. Então, a partir do momento em que eu trouxe aqui as informações sobre o PIB, sobre renda per capita, sobre IPCA, esses índices, né, o que significa cada um deles, aonde é que eles refletem, né, na economia do país, a gente vai conseguir se enxergar, né, como a gente está inserido dentro disso, que é uma coisa assim mais distante, porque como é macro, a gente está mais distante, como fala em macro, é como se a gente estivesse de lá de cima, né, com o telescópio em outro planeta, em outro local no universo, olhando para a Terra e tá vendo que a gente está bem pequenininho lá embaixo, mas ele tá vendo ali um todo, né? Tá vendo ali a Terra, o planeta com os países. Enquanto que a microeconomia já é a pessoa que já está mais dentro aqui da Terra, né? Com um aparelho assim como um microscópio, algo que é mais detalhado, que vai ver a gente mais de perto, digamos assim. Então, aí é onde eu vou trazer também, né, quais são os pilares e os fatores que determinam a microeconomia. Amanhã eu falo sobre esses detalhes da macroeconomia, né? Inclusive, eu vou detalhar alguns índices, alguns indicadores econômicos. E na sexta-feira eu vou estar trazendo, né, esses pilares detalhando sobre a microeconomia. E sempre eu vou estar aqui relacionando, né, esses itens, esses conceitos com a nossa vida, para que você possa compreender e cada vez mais continuar, né, ampliando a sua visão, né, sobre a economia em si, e a sua vida na economia, a economia na sua vida.
Então eu te agradeço, agradeço a todos. Comentem aqui, né, deixem suas dúvidas, suas curiosidades. E quem quiser precisar, né, falar algo mais, tirar alguma dúvida mais específica, pode falar comigo no privado também. Um grande abraço para vocês.